O tema central da nossa live é conversar com vocês sobre o potencial terapêutico da melatonina, da suplementação da melatonina, na verdade, no alívio de sintomas e tratamentos de doenças inflamatórias intestinais, como é o caso da doença de Crohn e a doença da retocolite ulcerativa, que por mais que sejam patologias com sintomatologias semelhantes, elas possuem o que a gente chama de histopatologia diferente, ou seja, estão localizadas em regiões diferentes no intestino. De maneira geral, são inflamações intestinais com sintomas semelhantes, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quais seriam esses sintomas, né? A gente sabe que a retocolite ulcerativa ela é localizada na região do cólon e na região do ânus, enquanto a doença de Crohn ela é localizada em todo, pode ser, né, localizada em todo o trato gastrointestinal, desde a região do ânus até a região da boca, mas ambas são caracterizadas por inflamações intestinais. A causa delas, elas são caracterizadas como doenças autoimunes. Então elas partem de uma ativação persistente e permanente do nosso sistema imunológico, principalmente com a liberação de algumas moléculas, dentre as quais nós sabemos uma liberação excessiva de uma interleucina, conhecida como interleucina 6, que é uma interleucina pró-inflamatória, e a liberação de um fator conhecido como NF-kappa-beta. E também nós vamos ter ali na região do intestino uma grande crescente de moléculas de radicais livres. Então vamos ter a liberação de moléculas inflamatórias, liberação de fatores inflamatórios e também uma grande quantidade de radicais livres oxidando bastante a região. Então essa ativação persistente no sistema imunológico como um todo, né, mais especificamente uma pessoa que vai ter o intestino como um órgão de fragilidade, é o que vai levar então a essas doenças inflamatórias intestinais. Sobre sintomas, né, Renário, o que eu devo perceber em mim ou no meu paciente a ponto de ligar um estado de alerta para que de repente eu possa saber que o que eu tenho é uma inflamação intestinal? É importante falar que é o profissional médico que vai dar o diagnóstico, mas é claro que é o paciente ou então o terapeuta que vai gerar esse alerta para que esse paciente tenha atenção de que esses problemas podem ser mais graves do que ele pensa que é. Quais seriam os sintomas? Sintomas mais clássicos de doenças inflamatórias intestinais. Distensão abdominal, aquele inchaço do abdômen, né? O abdômen fica muito inchado. Pode ser um inchaço permanente, pode ser um inchaço que oscila para alguns momentos do dia ou então alguns dias da semana. Principalmente a pessoa que tem uma inflamação intestinal, ela deve criar uma relação com os alimentos de muita proximidade. Ela vai perceber que alimentos específicos podem provocar reações específicas, então ela precisa ficar muito atenta ao tipo de alimento no qual ela ingere. Mas então nós vamos ter aí de sintomas a distensão abdominal, que é esse inchaço abdominal. Ela vai ter também dores abdominais, né? Muitas cólicas, muitas dores abdominais. Muitas vezes as mulheres vão ter um pouco mais de lentidão para se chegar ao diagnóstico, porque essas dores abdominais muitas vezes e principalmente, se for no período menstrual, pode ser confundida com uma TPM, por exemplo. E aí os homens, né, que não são afetados, quer dizer, não que não sejam, são menos afetados por dores abdominais, quando percebem essas cólicas, eles já ligam logo aí um alerta, mas são dores muito fortes, tá? Então as dores abdominais também é uma sintomatologia clássica da inflamação intestinal. O sangramento nas fezes também é muito clássico. A variação entre constipação intestinal e diarreia, claro, em graus mais severos, a diarreia severa, a constipação severa, também é um indicativo de inflamação intestinal. E também o aumento da permeabilidade intestinal. O nosso intestino, de maneira simplificada, ele começa a liberar toxinas que saem do intestino para a nossa circulação sanguínea. Tá? E também é importante falar que a permeabilidade intestinal leva a um fenômeno conhecido como disbiose intestinal, que é uma alteração onde nós vamos ter mais bactérias patogênicas do que em relação a bactérias benéficas. E aí, gente, os sintomas agora ficam um pouco mais difíceis, porque eles se tornam também sintomas extraintestinais. Manchas na pele, quedas de cabelo, unhas enfraquecidas, todos são sintomas extraintestinais, tá? Então, muitas vezes o diagnóstico ele é lento ou demorado, porque quando que o paciente vai relacionar unhas enfraquecidas ou quedas de cabelo ou manchas na pele com um fenômeno intestinal? Muitas vezes ele demora para reconhecer essa possibilidade. Vai ao médico tardiamente e muitas vezes acaba tendo um diagnóstico tardiamente, o que dificulta um pouco a questão de tratamento, tá? Então, esses são os principais sintomas. Falando de causas agora. Já vimos, então, que
que a causa de uma doença inflamatória intestinal, principalmente doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, ela parte de uma ativação persistente do nosso sistema imunológico, né? Então o sistema imunológico ele começa a agredir a mucosa do intestino, levando a esses sintomas que eu falei agora há pouco. Mas quais são as possíveis causas para essas patologias? Bom, além de um forte fator genético que existe aqui, ou seja, já existe uma tendência genética na manifestação da doença, essa tendência genética ela precisa ser ativada por algo. Normalmente ela vai ser ativada por um alto nível de estresse, então o nosso eixo do estresse fica ativado. Essa ativação vai promover a liberação de adrenalina, de cortisol, por exemplo, e a ativação persistente do eixo do estresse, levando à liberação desses hormônios, vai levar nesse caso a uma inflamação intestinal por promover um maior aumento de interleucina 6, que foi o que eu falei, que são essas moléculas inflamatórias, tá? Mas, gente, por mais que o estresse seja importante, existe um outro fator que é muito importante, que eu diria que são hábitos que os brasileiros praticam e que muitas vezes não percebem, mas que são hábitos que não que destroem, mas que afetam muito, que afetam gravemente a nossa saúde, do nosso trato digestório. Quais são esses hábitos? A alta ingestão de alimentos industrializados, eu diria até mesmo de ultraprocessados, tá? Às vezes eu nem chamo de alimentos, mas sim de produtos alimentares, né? Então toda vez que você for ingerir um produto alimentar, que você for comprar no mercado, dá uma atenção para olhar o verso do rótulo, tá? Então se você encontrar lá nomes muito esquisitos, como por exemplo glutamato, como por exemplo ácido inosínico, esses ingredientes são aditivos químicos para que a gente possa aumentar o tempo de prateleira, ou seja, aumentar o tempo de validade de um produto, realçar o sabor, melhorar a textura. Então esses ingredientes, eles agridem diretamente a nossa saúde intestinal. Agredindo o nosso intestino, eles aumentam a possibilidade então de desenvolvermos uma inflamação intestinal. Mas eu até mesmo diria que muita gente tem esse tipo de conhecimento, esse tipo de consciência, né? Saber que produtos alimentares, produtos industrializados podem favorecer a inflamação intestinal. Mas algo que poucas pessoas sabem é que existe uma categoria de alimentos vasta e muito grande que afeta diretamente a nossa saúde intestinal. Eles são conhecidos como alimentos food maps. Tá? O que é um alimento food maps? São alimentos que fermentam no nosso intestino. E essa fermentação vai levar à liberação de citocinas pró-oxidantes, como é o caso da interleucina 6, como é o caso do fator NF-kappa-beta, como é o caso de um aumento de moléculas de radicais livres no intestino. Mas, Senar, quais são esses alimentos? Esses alimentos, eles fermentam muito no nosso intestino. Os mais famosos, os mais famosos quais seriam? São alguns tipos de grãos, como é o caso do feijão, como é o caso das lentilhas, como é o caso do grão de bico. Tá? Esses grãos, o nosso intestino, para algumas pessoas, não para todas, tá? Mas para algumas pessoas, elas vão ter imensa dificuldade na digestão desses grãos. E esses grãos ficam mais tempo no nosso intestino, promovendo um fenômeno conhecido como fermentação. Tá? Então, feijão, lentilha, grão de bico, alguns legumes, como é o caso das cebolas, como é o caso do alho, como é o caso do brócolis, algumas frutas, como é o caso das maçãs, por exemplo, são alimentos altamente fermentáveis. Eles ficam fermentando no intestino, e vão levar a essa alteração intestinal, vão levar a essa inflamação intestinal. Renata, então ninguém pode comer? Eu não estou falando de exclusão, eu estou falando de redução. Até porque a pessoa que sofre de uma inflamação intestinal, ela vai precisar desenvolver uma sabedoria muito grande dela para com o seu corpo, para observar, quando eu como esse alimento eu fico mal, quando eu como aquele alimento eu fico mal. Então ela é uma relação de autocuidado muito grande. Tá? Nós temos uma lista, dá um Google, coloca lá no Google, tá? Alimentos Food Maps, você vai achar uma lista bem grande e aí você começa a experimentar esses alimentos. E você próprio vai observar quais te fazem mal e quais não fazem. Mas isso aqui é um alerta para quem tem inflamação intestinal, principalmente doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Não é que eles ficam proibidos, é importante uma redução grande, ok? Continuando, então essas são as principais causas. Agora, falando de tratamentos, né? O que as evidências têm colocado como tratamento? Gente, eu não vou aqui chover no molhado. Tá? Glutamina é bom? É bom. Própolis é bom? É bom. Cúrcuma é bom? É muito bom. Tá?
e vários outros ingredientes são bons, tá? São bons. Vitamina C é bom? É excelente. Colágeno tipo 2 é bom? É excelente. Metilsulfonimetano é bom? É maravilhoso, tá? Nós temos muitos ingredientes que podem ser saudáveis para o intestino. Mas tem algo que está sendo falado de maneira recorrente e até mesmo como inovadora, é a suplementação de melatonina para melhora da inflamação intestinal. E eu vou tentar explicar isso para você. Vamos lá então. A melatonina, ela é um hormônio produzida pela nossa glândula pineal. Uma glândula localizada dentro de um núcleo conhecido como núcleo supraquiasmático. E a ação central da melatonina é a regulação do nosso ritmo biológico. Dia e noite. Ela que informa, ela que sinaliza o corpo que a noite está chegando e por consequência aumenta essa sinalização do sono. Diferente do que muitas pessoas pensam, a melatonina também é produzida por outras áreas do nosso corpo. Quais? Testículos, retina, pele e também pelo nosso intestino, pelas células enteroendocrinológicas localizadas no nosso intestino. Então a mucosa intestinal também produz. Produz, Renato? Produz muito. Para vocês terem uma noção, ela tem uma produção 400 vezes maior do que a glândula pineal, tá? Então ela desenvolve a melatonina, ela tem um papel protetor do intestino muito importante para combate, na verdade não é combate, para modulação do sistema imunológico. A melatonina, isso aqui que eu vou falar é importante, tá? A melatonina, ela é um hormônio não esteroide, ou seja, ela não é produzida a partir de colesterol. Ela é produzida a partir de peptídeos de proteínas e de aminoácidos, sendo que a principal matéria-prima para a produção de melatonina é a serotonina, que por sua vez também é produzida em maior quantidade lá no intestino. Tá? Então se você tem... olha só que interessante, gente. Tá? A serotonina é um aminoácido. Aminoácidos são presentes em peptídeos. Peptídeos são presentes em proteínas. Tá? Então se você tem uma alimentação pobre em proteína, você vai ter uma alimentação pobre em aminoácido, por consequência vai ter menos serotonina e por consequência menos melatonina. Olha que interessante, o nome proteína vem de proteios, que significa o mais importante. Então em toda refeição a proteína, fontes de proteínas precisam ser importantes, precisam sempre ser a maior fonte de alimento. E a natureza, sábia como nos fornece quantidades elevadíssimas de proteína em fontes rápidas. Renato, eu não como carne vermelha, não como frango, ótimo, cada um faz o que acha que é melhor. Mas existem fontes, como por exemplo são os ovos, onde você consegue-os rapidamente por um preço maravilhoso e são fontes primorosas e fabulosas de proteína, tá? Além disso, existem as próprias proteínas dentro de suplementos, né? Então a proteína ela tem que estar presente na sua alimentação, tá? Então, o nosso intestino produz 400 vezes mais melatonina do que a glândula pineal, ok? Ok, isso mostra que ele possui um papel importante no nosso intestino de proteção da mucosa intestinal. Olha que interessante, a gente sabe que a melatonina, ela aumenta a produção de uma interleucina, conhecida como interleucina 10, que é uma interleucina anti-inflamatória. A melatonina, ela inibe a ação de uma molécula conhecida como NF-kappa-beta, que é uma molécula altamente inflamatória para o nosso corpo. A melatonina, ela se conecta a receptores dos nossos vasos, conhecidos como MLT1 e MLT2. Isso provoca uma vasodilatação dos vasos. Tá? A melatonina, ela é um dos maiores antioxidantes do nosso corpo. Para você ter uma noção, especula-se que o potencial antioxidante da melatonina é 10 vezes maior do que o da vitamina C. E a gente sabe que quando temos uma inflamação intestinal, nós temos um foco de produção de radicais livres no intestino. Então precisamos combater esse foco de radicais livres. Bom, a partir disso vocês entendem então o quão importante é a melatonina. E vamos agora para a suplementação. Eu vou passar aqui por uma revisão de 31 artigos. 31 artigos colocaram o potencial terapêutico da melatonina para alívio da inflamação intestinal. Quando a gente pensa em suplementação de melatonina para alívio de inflamação intestinal, ou seja, para que ele seja utilizado como um suplemento que possa ser adicionado, que possa ser utilizado concomitantemente a uma medicação para alívio de inflamação intestinal, nós falamos de dose na casa dos 2 mg. Na verdade, eles colocam de 1 a 3 mg, tá bom?
Então a flor de íris tem uma melatonina, conhecida como Melatonin Sleep Repair. Estou até olhando aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é a melatonina da flor de íris, tá? Então, se você tem um quadro de inflamação intestinal, por exemplo, seja uma doença de Crohn, seja uma retocolite ulcerativa, ou seja uma outra inflamação intestinal, sem um diagnóstico médico, a melatonina ela é um suplemento interessante a ser utilizado aqui, tá? Muito interessante, na verdade. Qual dose, Renan? Eu iniciaria com uma dose de 2 miligramas. Além de melhorar a qualidade do sono, ela vai melhorar a saúde da mucosa intestinal, diminuindo a inflamação intestinal. Como que eu consigo 2 miligramas da melatonina da flor de íris? Você vai utilizar 10 gotas antes de dormir. 10 gotas antes de dormir. A melatonina vem 30 miligramas, desculpa, a melatonina da flor de íris vem 30 ml. Então, utilizando 10 gotas antes de dormir, para você ter noção, é um produto que vai durar aí 60 dias para você. Tá? Renan, eu não tenho inflamação intestinal, eu só tenho insônia. 5 gotas antes de dormir está mais do que o suficiente. Ah, eu tenho uma inflamação intestinal. 10 gotas antes de dormir é o suficiente, tá bom, gente? Então a gente viu aqui que o potencial terapêutico da melatonina numa dose de 2 miligramas não que seja o suficiente, porque a inflamação intestinal ela precisa de um tratamento integrativo, onde vamos entrar fortemente com uma regulação da alimentação, reduzindo os alimentos FODMAPs, os alimentos industrializados. Precisamos de uma alta ingestão de água para hidratação do nosso corpo, e aqui também eu cito muito bem um produto da flor de íris, que é o Oxygen Plus, que é esse aqui, ó. Esse aqui é um produto da flor de íris, que é o Oxygen Plus. Você vai diluir 10 gotas em uma garrafinha de água e fazer isso 3 vezes ao dia. Ele é fonte de antioxidantes, tá? Então a gente sabe que a inflamação intestinal aumenta muito as moléculas oxidantes, então precisamos de antioxidantes. Então o Oxygen Plus, na dose de 10 gotas 3 vezes ao dia, a melatonina 10 gotas antes de dormir, e um outro suplemento que eu gosto muito, que é a vitamina D3, que aí ou você decide se expor ao sol 10 minutos, 15 minutos por dia, ou tem que suplementar, tá? Ela é muito interessante para síndrome do intestino irritável, para inflamação intestinal. E aí existe um outro produto que é a seiva do Amazonas na flor de íris, que ela é um ativo derivado a partir de uma árvore conhecida como Croton leishiri. Ela possui um potencial anti-inflamatório gigante, talvez um dos maiores da natureza. Então eu trato com melatonina, vitamina D3, Oxygen Plus e seiva do Amazonas. Precisa de tudo, Renan? Não, isso aqui é um caso mais severo, onde a gente entra com uma suplementação maior. Se você tem ali uma inflamação intestinal levemente controlada e quer melhorar esse controle, melatonina, Oxygen Plus é maravilhoso. Cúrcuma, magnífico também, tá? A flor de íris lançou uma cúrcuma agora com 98% de curcuminoides, maravilhosa também. Então daí nesses casos ou eu vou usar a seiva do Amazonas ou a cúrcuma flor de íris. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui no nosso chat, perguntem para mim, especulem, questionem. Pode ser agora durante essa live, pode ser posterior à live, quando ela fica gravada, que eu volto aqui para acessar, a minha equipe me encaminha as dúvidas e eu respondo para vocês. Tá bom, pessoal? Desejo a todos, então, sexta-feira, sextou, né? Desejo a todos, então, um excelente resto de sexta-feira, um bom fim de semana. Ó, chegou uma pergunta aqui. Melatonina em excesso é um problema? Ótima pergunta. Sim, melatonina em excesso é um problema, tá? O nosso corpo, só para você ter uma noção, o nosso corpo produz por noite algo entre 0,20 miligramas a 3 miligramas por noite, tá? Então toda suplementação de melatonina acima de 3 miligramas já é perigoso para a saúde, porque ela entra por um processo de regulação conhecido como feedback negativo, ou seja, a suplementação superior a 3 miligramas pode fazer o seu corpo parar de produzir. E alta suplementação de melatonina, elas fazem com que o seu sono também piore, tá? Porque a alta suplementação de melatonina faz com que você fique menos tempo nas fases profundas de sono, fazendo com que você acorde com dor de cabeça, com aquela sensação de ressaca, com dores musculares. Então eu vejo muita gente vendendo a falsa ilusão, é uma cultura derivada dos Estados Unidos, né? Bigger, quanto maior, melhor, quanto mais, melhor, e é completamente equivocada, tá? Não caiam nesse conto, tá? Melatonina de 5 miligramas só vai servir com um diagnóstico médico e provavelmente para tratamentos de câncer, visando insônia e visando inflamação intestinal de
0,20 miligramas a 3 miligramas é mais do que o suficiente. Beleza, pessoal? Mas muito boa essa dúvida, excelente dúvida, tá? Acredito que se tivermos mais dúvidas eu respondo. Senão a live vai ficar gravada aqui no nosso canal do Instagram. Vocês podem reassistir, revisitar ela. E qualquer dúvida, a minha equipe está à disposição de vocês, tá? Quando é uma dúvida um pouco mais sapiente, um pouco mais elaborada, eles encaminham para mim e eu respondo, tá legal? Mas acredito que seja isso. Pessoal, então um grande abraço a todos, um bom fim de semana e até mais.